A otite é uma inflamação do ouvido que normalmente acontece depois de gripes e resfriados. Nós fomos às ruas saber as dúvidas mais frequentes sobre este assunto e você vê as respostas agora. As dores causadas pela otite incomodam qualquer pessoa, principalmente as crianças. Essas infecções no ouvido são bastante comuns, mas podem ser evitadas. Por isso, o médico Eric Melo responde às perguntas do povo. Doutor, o que é a otite? Qualquer processo inflamatório que acometa a orelha. Existem basicamente 3 tipos de otite. A otite externa, que é aquela infecção, que pode ser um processo infeccioso ou inflamatório, que acomete a parte externa da orelha, ou seja, o pavilhão, que é essa parte que a gente tem externamente, e o meato acústico externo, que é esse conduto que vai levar para a orelha média. Quando acomete a orelha média, a gente chama de otite média, e existe ainda a parte interna da orelha, que quando ela está inflamada é o que a gente chama de labirintite, que geralmente está associada aos distúrbios também do equilíbrio, quando há essa inflamação, porque dentro da orelha, que é a orelha interna, a gente tem a parte da audição e a parte do equilíbrio juntas. Como saber que a criança tem otite? Uma criança ou adulto, ele vai ter os 4 sintomas inflamatórios, que a gente tem dor, vermelhidão, calor e alteração da função. No caso da orelha, o sintoma mais marcante vai ser a dor. Se for uma otite externa, que é essa parte externa, é uma dor que piora sempre que você manipula o pavilhão. Então é aquela criança que reclama de dor de ouvido e quando vai pentear o cabelo, até a mastigação mesmo, quando você puxa a orelha, dói. Então a gente suspeita que haja uma inflamação na parte externa. A otite média, que é a inflamação lá dentro da orelha, atrás do tímpano, o sintoma também mais importante é a dor. Além da dor, a criança ou o adulto ele vai ter uma perda auditiva pela secreção, que atrapalha a audição. E essa dor ela não está associada à manipulação, é aquela dor constante. Geralmente a criança, quando faz infecção aqui, essa infecção vem do nariz, então é aquela criança que estava com quadro de gripe, de virose, e de repente ela começa a apresentar dor de ouvido quando a secreção vai do nariz, através desse canal aqui que é a tuba, aqui a gente teria a cavidade nasal. Então a secreção vai do nariz para a orelha, gerando infecção na orelha, que é o que a gente chama de otite média. Quais as causas da otite? A otite ela pode ser uma doença inflamatória ou infecciosa. A forma mais comum é a otite infecciosa, causada por infecção bacteriana. Então, da parte externa, a gente tem um tipo de bactéria que causa, e na otite média, a gente tem outro tipo de bactéria, mas geralmente as infecções são bacterianas. Usar objetos como cotonete ajuda a diminuir a dor? O cotonete ele não tem ação analgésica, Na realidade, a haste de algodão, como a gente chama, ela é utilizada para higiene. Teoricamente, você deveria usar só na parte externa. Não é para introduzir a haste dentro do meato. Porque quando você introduz sem olhar, sem visão, você na realidade pode estar empurrando as coisas mais para dentro do conduto. Isso não vai causar dor, mas o paciente ele pode de repente traumatizar, machucar a pele e ser um fator, uma porta de entrada para a infecção. Então, na realidade, não ajuda. Se o paciente tem alguma coisa obstruindo, é porque a orelha está suja. Ele precisa fazer uma avaliação com o otorrino, que é o especialista nas doenças da orelha, e fazer uma limpeza, uma remoção de cerume, de corpo estranho, que possa estar causando essa sensação de água, de alguma coisa entupindo a orelha. Doutor, qual é o melhor tratamento? A otite, como é uma doença, uma infecção bacteriana, o tratamento é feito com antibióticos, geralmente antibiótico, se for externa, pode ser tópico, através de gotas. Se for uma otite média, a gota ela não vai penetrar dentro da orelha média, então a gente usa antibiótico por via oral. E o uso de analgésico, porque realmente é um quadro bem doloroso, dói muito, então a gente usa o analgésico e o antibiótico. Doutor, como prevenir a otite? Manter sempre a orelha seca, ter esse cuidado de não deixar a orelha úmida, E em relação à otite média, a prevenção é diminuindo o número de viroses. Então, diminuindo as infecções nasais, você diminui a chance da otite.